mais um episódio. Hoje vamos falar do terceiro setor. Mas antes, eu quero agradecer às empresas e os parceiros que mantêm aqui o Síndico Sincero no ar, né? RCR, você... Não, quer ver? Nós estamos em janeiro, né? Janeiro não, fevereiro. Previsão orçamentária, troca de fornecedor. Você pode pedir cotação para RCR, que é mão de obra, zelador, limpeza, escolta armada, vigilante. Vigilante não é controlador de acesso, são pessoas diferentes. Porteiro e controlador é uma coisa, vigilante é um outro profissional. Inclusive, é uma portaria da 7.102 de 83. Cardoso manja, hein? Então, ó, cotação. E sem contar que quando você vai pegar a cotação, que são 3, vamos pegar aqui um exemplo hipotético. 3 propostas, 3 cotações, 2 empresas cotam R$52 mil e a terceira cobra 35. E os moradores de condomínio, né, para querer pagar mais barato, vai aprovar qual empresa? A de 35 mil. Quando falamos de mão de obra, não tem segredo. Convenção da categoria, que vai falar do salário base, e aí os impostos dos colaboradores, benefícios, e aí o pagamento dos impostos para o governo. E quando tem uma empresa que está cobrando muito abaixo do mercado, desconfie, porque alguém, ela está deixando de pagar. E quando você morador, paga mal, você paga 2 vezes, ok? Cotação RCR. Medlimp. Medlimp, ela fornece material de limpeza, mas fala com o René Tomacete, ele vai no seu condomínio, vistoria a sua área comum e fala para você, síndico ou síndica, gerente predial, né, concierge, gestora, que aquele material que você está utilizando não é adequado para a sua área comum. Deve estar manchando, a diluição não está correta. E ele, dessa vistoria, ele manda para você um orçamento dos materiais específicos para a sua área. E depois, você vai vir aqui e agradecer o Cardoso. Beleza? Condoprime. Para quem não conhece, Condoprime é uma empresa do grupo Vedrano Tecnologia, onde que proporciona experiências para o mercado condominial. Agora, em março, teremos o Condoprime em alto mar, o mercado condominial dentro de um cruzeiro. Então, se você quer maiores informações, vai no Condoprime, no Instagram deles, pare de ser preguiçoso, eu não vou dar mastigada aqui não. Entra no Instagram do Condoprime, entre em contato e pegue maiores informações. Síndicos profissionais, compliance condominial, gestão humanizada. Aqui, ó, Cardosão, eu sou aquele síndico que vai falar para você o que você não quer ouvir. Tá vendo, conselheiro? Então é isso, ó. Quer o correto, compliance? O que é compliance? O básico bem feito. É isso. Fechou? Bom, vamos falar. Trouxemos aqui a Casa André Luiz. Casas, né? Casas. Estou com a Simone e com o Rodrigo. Mas antes de vocês entenderem, o que é a Casas André Luiz? É empresa do terceiro setor. Não sei se você conhece, tá? Se você não conhece, terceiro setor é um braço do governo. O que é? O governo incompetente, ok? Não vai conseguir auxiliar tudo no nosso país. Aí entram as ONGs para auxiliar de alguma forma, de alguma deficiência, alguma carência. E a Casa André Luiz está aqui com a Simone e com o Rodrigo. Tudo primeiras damas. Tudo bem, Simone? Tudo jóia. Como que você tá? Tô bem, Rodrigo, como que você tá, meu irmão? Tudo bem, graças a Deus. Eu trouxe vocês aqui, obrigado por aceitar meu convite. Desde o ano passado estávamos conversando, né? Precisamos levar vocês, primeiro precisamos saber como que vocês entraram nesse ramo do terceiro setor, para que nossos condôminos, as pessoas que seguem a gente e nos acompanham, conheçam o rostinho de vocês, né? Do Rodrigo e da Simone. E também para conscientizar os nossos condôminos, né? Quando tem algo para se doar, ó, em boas condições, tá? Para esse papo de mandar resto pros outros, hein? Tá ouvindo, né? Ok, o que gostaria de receber coisa quebrada? Por gentileza, me ajuda, né, gente? Bom, aqui. Então, ou seja, para orientar nossos condôminos, para quando quiser doar algo de qualidade, seja questão física, seja por transferência, eu recomendo vocês. Mas eu preciso conhecer vocês. Quero conhecer vocês. Primeiro, Rodrigo, primeiras damas, né? Correto. Simone. Tem juízo, né? Lógico, né? Bom, quero saber quem é a Simone e como que foi a sua trajetória para trabalhar numa empresa do terceiro setor. Fique à vontade. Tá joia. Bom, a Simone tem 50 anos, sou casada, mãe de 2 filhos, o Felipe e o Leonardo. Legal. Eu trabalho há quase 30 anos na área de gestão de atendimento ao consumidor,
Fiz uma carreira bem sólida, né? Legal. Entrei nesse mundo de call center aí um pouco mais jovem, né? Do que eu Entendi. sou hoje, porque ainda sou Você jovem. é jovem, né? Mas fui consolidando minha carreira dentro dessa área de gestão de pessoas. Então, Legal. há quase 30 anos trabalho com gestão de pessoas, gestão de KPIs, né? Entrega de resultados. Trabalhei por quase 25 anos numa empresa de call center, onde ali eu pude, né, consolidar minha carreira profissional. Chegou um momento que eu entendi que eu tinha que buscar algo diferente, conhecer uma cultura de empresa diferente, pessoas diferentes e abraçar um desafio, né? Até então, quando você está muito tempo dentro de uma empresa, chega um momento que você fala, poxa, será que já deu? Será que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender? Será que eu tenho algo a contribuir com que seja um desafio novo para minha carreira, né? E aí, no meio dessa busca, me chega o convite para trabalhar nas Casas André Luiz, como gerente de atendimento, né, cuidando da parte de relacionamento com o doador. Entendi. Ali eu conheci a história da instituição, através do presidente, senhor Armando, e que me apaixonei, né, Legal. me apaixonei pelo trabalho que a instituição faz, me apaixonei pelo propósito, né, e estou há quase 2 anos, né, Legal. com essa instituição, trabalhando na área de relacionamento com o doador. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as formas que a gente tem de captação, a história, vou contar um pouquinho a história da instituição para vocês. Mas há quase 2 anos, no meu trabalho, é um propósito de vida, né? Legal. Que é abraçar uma causa social. Sim. E você, Rodrigo? Bom, sou o Rodrigo, tenho 34 anos, tenho nesse ramo de experiência mais ou menos uns 13 anos, tá? Conheci a Simone em uma outra empresa, e aí esse legado, né, que você deixou, que é muito bacana, essa questão da empatia, da gestão de pessoas, isso daí é prioridade para nós, né? Me identifiquei muito com essa causa, então eu trabalho feliz, porque hoje em dia fazer o bem tá difícil, né? Nem fala, hein? Cara, você fica uma semana nos condomínios, rapaz. Nossa. E isso é algo que transforma. Quando você vai na nossa unidade e você enxerga aqueles pacientes, pessoas que não conseguem nem tomar um copo d'água, precisam de ajuda, isso acaba fazendo a gente refletir, né? Por que nós estamos aqui. Nem fala, viu? Putz. Então recarrega nossas energias para a gente conseguir fazer essas parcerias. Te agradeço mais uma vez pelo convite. Gente, Você- uma coisa que eu sempre falo pra galera. Gente ruim eu não trago aqui, porque o podcast é meu, né? Então, assim, eu que agradeço, eu que fico grato, porque, é tanta coisa boa que a gente vê, porque você só vê a galera aí divulgando tragédia, porque tragédia vende, né? E se a galera soubesse, o mercado condominial soubesse, no caso de vocês especificamente, né? Tem várias ONGs por aí, com certeza, que faz o trabalho, com certeza, mas o Cardoso escolheu a Casa André Luiz, ponto. Quer ficar bravo? Fique. Para a galera entender o que tem um exército por trás, que está auxiliando pessoas que, quem está nos assistindo, não tem a mínima ideia do que acontece. Não tem a mínima ideia. Fica naquele seu apartamento. Hoje eu tirei o dia para lavar a alma, tá? Porque eu também sou muito favorável ao terceiro setor, até porque na minha família tem pessoas especiais. Ok? Então, a galera dentro dos apartamentos, quando eu falo apartamento, vamos falar do ecossistema do condomínio, porque inclusive as pessoas que criam prédios sequer pensam nas pessoas invisíveis. E aí estão falando de acessibilidade, por exemplo. Se for falar só nesse pontinho da ponta desse iceberg, acessibilidade. E quem fica nos apartamentos não tem noção, gente, das pessoas que estão fora do nosso radar, que, como você mesmo mencionou, não consegue nem levantar. Precisa de uma pessoa para levantar um copo de água. Ponto, é isso. Esse é o X da questão, né? Continua. Então, voltando, e esse projeto, bem, isso é o consumo consciente. Então, além de contribuir com a Casas André Luiz, as pessoas também podem contribuir com essa economia circular, ou seja, desperdiçar um item aí no meio ambiente, por exemplo, uma camiseta que a pessoa não usa, faz uma faxina lá no final de semana, a gente consegue reaproveitar esse item. Então, é muito importante que a gente tenha esse nível de consciência e que queira ajudar. Se a gente conseguir fechar parcerias aí com condomínios, os síndicos, me ajudem, síndicos. É difícil chegar até eles, eu não consigo fazer o contato via telefone. Então a gente está se reinventando agora, como participando de eventos, indo presencialmente, para a gente conseguir divulgar o nosso trabalho. Administradora, a gente vai falar de tudo aqui, Sim, tá? sim. Eu vou te dar vários insights aqui para a gente fazer essa roda girar mais rápido. Fica tranquilo.
A sua dificuldade hoje é chegar no síndico ou na administradora? Os dois. A Os gente dois? tem alguns parceiros de administradoras, tá? Se eu pudesse dar uma... Pode contar, aqui não tem. Tá. Não, aqui não tá sendo. Fica tranquilo. Temos a Vanessa Muniz, temos a Vanessa Muniz eu Márcia conheço. Camargo. Não sei quem é essa Márcia Camargo. A Vanessa Muniz, ela tem um programa no Condo TV, Sim, certo? sim. Conheço, que Parceiro. é alguma coisa sem muro, Sim. Correto. certo? Conheço, cabelo liso, limpinho, né? Isso. Ok, mas ela é síndica, ela é advogada. Ela é administradora? Isso. Ela é Ela- advogada, ela administra também uma rede de condomínios. Entendi. Então, ela tem sido uma parceiraça, assim, Legal. pra gente, né? Que mais Abrindo as várias outras? portas. que mais? Temos a Márcia Camargo também. Não sei quem é. A Márcia também é uma administradora, ela tem dentro da carteira dela vários condomínios, Que né? dá esse aporte. E aí ela dá esse suporte, ela faz a gente chegar no contato com o síndico ou com o zelador, né? Sim. Que a gente trabalha com as duas frentes, para que a gente tenha essa abertura, né? Legal. Como o Rodrigo colocou, e aí só pegando um gancho assim para falar um pouquinho da instituição, para Sim. chegar aqui no projeto, a instituição ela comemorou dia 28 de janeiro 77 anos, né? Dentro desses 77 anos, a missão da instituição é trabalhar o cuidado com a pessoa deficiente, né? Entendi. E trabalhar a inclusão dessa pessoa dentro da sociedade. Então, a gente vem de uma história que nasce lá em 1949, com o propósito de cuidar de pessoas deficientes, né? É lógico que quando a gente olha para a história no completo, assim, ela nasceu com uma entidade filantrópica, né, sem fins lucrativos, né? A princípio, ela tem uma doutrina espírita, né? Então, através de uma doutrina espírita, recebeu-se uma missão de cuidar de pessoas. Caridade. Lógico que no início, né, não se tinha certeza, não se sabia que era esse público de pessoas deficientes, né? No começo começou a se fazer um trabalho com pessoas órfãos, né? Só que à medida que esse trabalho foi evoluindo, através dessa doutrina espírita, foi se entendendo, né, através de uma mensagem de uma pessoa que desencarnou muito nova, muito jovem, recebeu-se a mensagem de que, olha, o trabalho é cuidar de pessoas deficientes, né? Porque quando a gente fala de pessoas deficientes, a gente está falando da pessoa que, como o Rodrigo falou, muitas não conseguem levantar um copo de água, né? O espiritismo que você comentou é Allan Kardec. Essa linha não. É na linha do Allan Allan Kardec, Kardec. né? Mas a gente tem várias doutrinas Sim. dentro do espiritismo, né? Mas quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente está falando da pessoa que muitas vezes não tem mão, não tem braço, não tem perna, mas a gente não faz só um trabalho com pessoa deficiente físico, a gente trabalha o deficiente físico e intelectual, né? Então, são pessoas que têm um problema cognitivo mesmo, ela não tem por exemplo, tem pacientes que o cognitivo dele é de uma criança de 5 anos, Uma pessoa ele incapaz, tem vamos dizer 50 assim. anos, 47, e a pessoa que de fato precisa de ajuda, né? Porque, como você falou, o nosso governo, ele não tem um preparo e uma estrutura para acolher. Para você ter uma ideia, quando a gente fala de pessoas deficientes no Brasil, a gente está falando de 14,4 milhões de pessoas deficientes. Muita gente. Né? Quando a gente fala do público autista, esse público autista começou a ser olhado agora em pesquisa. Exatamente. Então, a partir de pesquisa de 2023, que começou a se mensurar o número de pessoas autistas no Brasil, Tem né? gente que é autista, que tem o TEA, Que tá nem descobrindo, sabe. que nem sabe ou que está descobrindo agora, através do avanço aí, lógico, né, da medicina, através de diagnósticos, enfim. Então, a nossa missão é cuidar da pessoa deficiente, mas vai além disso. Não é só cuidar dela, não é só alimentar, não é dar roupa. A gente fala de incluir ela na sociedade. Então, o trabalho que a instituição faz, ele vai além do cuidado. A gente trabalha para incluir essas pessoas na sociedade. E aí, a gente tem os pacientes que a gente leva para o shopping, a gente leva eles para um teatro. É lógico que a gente avalia a capacidade física, né? Não são todos que conseguem se locomover. Lá na nossa instituição, que fica situada em Guarulhos, a gente tem 530 pacientes que moram na instituição. Entendi. Que Esses pacientes- De vocês. Exato. Esses 530, a casa deles é ali, né? Eles moram ali. Então, eles recebem alimentação, roupas, visitas. Muitos não têm família, porque a família deixou e nunca mais foi visitar, né? A gente tem pacientes que foram entregues lá com 5 anos de idade, que vivem a vida inteira ali. Então, foram se criando alguns programas para que essas pessoas também tivessem visitas através de um voluntário, através de um apadrinhamento. E ele, como o Rodrigo falou, né, eles são tão felizes quando a gente chega na instituição, você não vê um ar de tristeza.
Você vê pessoas ali com deficiência, mas com alegria, com felicidade, então recarrega nossas energias para a gente olhar e falar, poxa, é por eles que a gente está aqui, né? E além desses que têm um pouco mais de mobilidade, a gente tem em torno de 176 pacientes que são acamados mesmo, né? Que eles não têm nenhum tipo de mobilidade física, eles são alimentados via sonda, né? Então depende de uma dieta integral, então, e a gente tem um custo alto com essa dieta. Sim. Então, a É um nossa ser área... vivo, né? Não, vários seres vivos. É isso. Então, a nossa área de captação, ela atua em todas essas frentes. A gente atua na frente de captação financeira, então a gente tem, né, os parceiros que fazem doação financeira, a gente tem as lojas do Mercatudo e os bazares que são uma fonte de renda, né, para que a gente consiga vender essa mercadoria que é doada e transformar isso numa renda para a instituição, e através disso a gente faz os nossos projetos, né, como a gente falou aqui do projeto Consumo Consciente, que além de trazer uma receita para a instituição, a gente está colaborando com a economia circular, porque a gente fala de um descarte sustentável, né? Então, às vezes uma camiseta para você não é útil, mas a gente vende a um preço legal ali, acessível, porque muita gente também não pode pagar caro em roupa, e esse valor ele é revertido para o tratamento dos pacientes. Então, é entender que a instituição há 77 anos cuida de quem precisa, né? O nosso slogan hoje, quando a gente fala de 77 anos, é o amor transforma. Entendi. Então, se você abraça uma causa social e entende que você pode fazer a diferença no mundo e ajudar quem precisa, é um legado que você deixa. Exato. Né? Eu falo por mim, assim, hoje eu enxergo o meu trabalho como, além de um trabalho, um propósito de vida. E eu não quero passar por esse mundo sem deixar um legado. Eu quero, quando eu tiver que fazer a minha partida, eu saiba que eu deixei algo bom, né? Que eu plantei alguma coisa boa. Vanessa, coloca o logotipo do pessoal do Mercatudo, só para eu entender nesse contexto deles. Como você comentou, a instituição, 77 anos, né? Não são 77 dias, viu, gente? Ó, vocês têm vários pilares, pelo que eu percebi, de arrecadação. Sim. Vamos dividir. Aquele doador, ele tem diversas formas de doar, certo? Quais as formas? Porque eu conversei com esses dias com o Rodrigo, ele falou do Mercatudo. Hoje eu entendi com vocês que tem além do Mercatudo, né? E eu queria saber de vocês, de forma bem individualzinha, para que quem esteja assistindo entenda como pode colaborar. Tá. A gente tem várias fontes de rendas. A instituição, ela sobrevive de doações, né? Então, quando a gente fala do composto das nossas doações, 76% vem de ajuda da sociedade, 24% vem de ajuda do governo. Entendi. Qual é a participação do governo? Hoje a gente tem um ambulatório que atende em torno de 2.500 pessoas que moram com as famílias, mas que são assistidas, recebem tratamento no nosso ambulatório. Entendi. O nosso ambulatório hoje ele é referência principalmente no cuidado e na reabilitação das pessoas deficientes e principalmente com o trabalho que é feito com o TEA, né? Então, a gente tem como referência o nosso ambulatório. Legal. Então, muitas mães que não conseguem tratamento através da rede, né, do SUS ou através do público, né, vão até uma UBS, um posto de saúde, faz um cadastro no SER. Nesse cadastro é encaminhado para nós, instituição, e conforme a gente tem a liberação da vaga, essa pessoa, essa criança ou esse adulto, ele passa a ser atendido pelo nosso ambulatório. Entendi. Então, a mãe, ela recebe ali um tratamento contínuo dessa criança e tem um processo tanto de reabilitação psicológica quanto física, né? Entendi. Uma coisa que a gente gosta muito de ressaltar é que no nosso ambulatório a gente dá assistência para a pessoa deficiente e a gente dá assistência para a família. Porque muitas vezes a mãe não consegue lidar com o problema do filho, com a deficiência que ele tem, né? Principalmente quando a gente fala desse universo que a gente está vivendo hoje, né? De se descobrir um diagnóstico não precoce, né? O autista, quando a gente fala do TEA, a gente não tem diagnóstico precoce. Muitas mães vão descobrir que o filho tem autista quando o filho já tem 3, 4, 5 anos de idade. Exato. Ou às vezes na vida adulta, né? Então, muitos comportamentos são né, levados em consideração como, é malcriação, a criança está fazendo birra, né? Então, muitas mães vão descobrir esse diagnóstico depois. Vai né? se investigar. E como é que a mãe lida com isso, se ela não tiver um preparo psicológico para aceitar essa situação e lidar com isso? É complicado.
uma experiência pessoal que eu vivi recentemente de um conhecido que me disse: eu tenho vergonha de sair com meu filho às vezes. Não por ele, mas pela forma com que as pessoas olham para ele, pela forma com que as pessoas julgam a atitude dele. Eu ia entrar nesse contexto agora, que isso já aconteceu comigo algumas vezes. Com a minha irmã. Eu tenho uma irmã que tem síndrome de Down. Só que o Down dela não é aquele Down elevado. Então, mas mesmo assim, dos contatos que eu tenho, nós conseguimos aí, via Ministério Público, interditar a minha irmã das ações e colocar minha mãe como curadora dela. E quando saímos com a minha irmã, né, as poucas vezes inclusive, as pessoas olham para minha irmã como se fosse uma pessoa do outro mundo. E aquele olhar de repulsa, olha, por mais que a galera não... É que só quem vive sabe, e só quem tem familiar com algum tipo de deficiência sabe o que eu tô falando. É um olhar de repulsa, às vezes é um olhar de nojo, é aquele olhar feio, aquele olhar de baixo para cima. É um negócio muito agradável. E aí, no nosso ambulatório, a gente consegue dar suporte também para as famílias, né? E aí, a gente fez a inauguração do nosso novo ambulatório no dia 29 de novembro. Hoje, o nosso ambulatório ele está situado lá dentro da unidade mesmo. Com a ampliação desse ambulatório, a gente vai conseguir triplicar o volume de atendimentos, porque a gente tem uma fila de espera muito grande, né? E aí, além desse trabalho que é feito pelo ambulatório, a gente tem os residentes, que são os 530 pacientes que moram na instituição. Ali a gente tem todo um custo, né, com profissionais para cuidar dessas pessoas. Então, a gente tem os cuidadores, a gente tem auxiliar de enfermagem, a gente tem os enfermeiros, a gente tem os médicos clínicos. Dentro da unidade, a gente tem uma unidade de UTI, onde eles recebem tratamento assistido pelos médicos 24 horas por dia, se de repente tem alguma doença mais agravada, ou está com um quadro infectuoso, enfim. A gente tem todo um suporte ali para cuidar dessas pessoas. Mas como é que a gente mantém essa máquina funcionando, né, com tudo que se precisa, se a gente não tem uma ajuda financeira, se a gente não tem recurso, né? Então, a gente tem a frente de captação financeira, né, que é dinheiro realmente. Então, a gente tem hoje um volume de doadores que nos apoiam. E, lógico, né, a gente tem uma central de atendimento que liga em constante para buscar novos doadores, né, porque os custos aumentam, né. Não só os custos, Simone, né? Isso. Não só os custos, mas as pessoas também aumentam, isso, né? E lógico, né, os doadores, sempre chegam mais pacientes, né, físicas e jurídicas. A gente tem pessoa física, e aí uma coisa que eu gosto de destacar dos 100, vamos colocar, dos 100% da minha ajuda financeira, eu posso colocar para você que 80% é pessoa física. Entendi. Né? É o Cardoso, é o Rodrigo, é a Simone, que doa R$50, é o outro que doa 100, é o outro que doa 1.000, e que esse montante faz um valor que nos apoia, né? Entendi. E os 20% é a parceria que a gente tem com empresas, né? Então, a gente tem um programa de empresa iluminada, empresa amiga e empresa solidária. Então, a classificação é de acordo com o valor que você doa. Então, a gente tem uma equipe que busca parceria com essas empresas para que elas também nos apoiem mensalmente, financeiramente, para que a gente consiga sustentar esse trabalho. E a gente tem à frente, né, do Mercatudo, que são as lojas, os bazares que a gente tem espalhados aí pela Grande São Paulo. Hoje a gente tem no total 16 unidades, onde a gente tem uma central de relacionamento também, que recebe esses doadores que querem doar uma mesa, uma cadeira, uma roupa, um sapato, um brinquedo, e a gente faz um processo de retirada. A retirada é totalmente gratuita, então todo o custo de retirada dessas mercadorias é custeado pela instituição. A gente retira de forma gratuita, leva, né, para um depósito que faz toda a triagem, faz a distribuição nas lojas, e toda a renda também das vendas vai para a instituição. Entendi. Então, 76% vem da sociedade, seja por mercadoria, por doação de itens ou por doação financeira. Entendi. 24% é o apoio do SUS, que de verdade, assim, quando a gente faz a conta de custo-benefício, muitas vezes não paga, né, o custo que a gente tem. É uma ajuda bem-vinda? É uma ajuda bem-vinda. Mas a sociedade mantém há 77 anos essa instituição viva. Aí uma questão, uma curiosidade minha, tá? Do mercado condominial como um todo, vamos dizer assim que vocês estão na questão embrionária ainda, para a questão das pessoas começarem a ajudar, tanto, vamos falar uma questão das empresas do mercado condominial. Isso é pouco ainda? Ainda é pouco. Tá.
Deixa comigo. Missão dada, missão cumprida. Tá. Ô garantidora, ajuda o Cardozão aqui, né? Administradora também, empresa de engenharia, que faz fachada, empresa de elevador. Tô te passando aqui os macetes, tá? Ó, empresa de elevador, de modernização de elevador é R$500 mil. Então, ou seja, será que 5% desse R$500 mil não dá para, né? O que mais? Elevador, aí tem a garantidora é banco, né? Eu acho que 2% aí, ó, né? Ajudaria. O que mais? Ó, empresa de engenharia que faz pintura de fachada, que os orçamentos aí beira R$500 mil, R$600 mil, depende, ó, ajuda. Ô, meu, vou bater na porta de vocês, tá? Inclusive, Cardoso, a nossa instituição lá em Guarulhos, o espaço ele tem 70 mil metros quadrados. Caramba! De área é bem total. Grande, então. De área total. Dentro desse espaço, a gente tem 4 unidades, né, que é onde ficam os pacientes. E a gente está fazendo um trabalho de reforma, né, de pintura, a gente tem um elevador lá dentro da instituição que faz o transporte dos pacientes acamados, que também a gente precisa de um apoio para fazer uma modernização nele, que é um elevador antigo. A gente precisa reformar agora a gente fala que é um pavilhão, né? A gente precisa reformar o 4, que também é pintura. Por quê? A gente pensa, eles moram ali, é a casa deles. Exatamente. Então a gente quer proporcionar que eles estejam num ambiente limpo, que eles estejam num ambiente saudável, com uma pintura bonita, com uma estética legal, né? Para que eles se sintam bem ali. Então a nossa presidência, ela preza muito pela qualidade de vida dos nossos pacientes. Então a gente está atrás aí de pessoas que possam nos apoiar, né, que ajude a gente com o recapeamento, porque a Alameda lá é muito grande, tem alguns buracos. A gente tem alguns pacientes que eles circulam ali por conta com cadeiras de rodas, porque a gente tem um trabalho de adaptação de cadeira de roda de acordo com a necessidade dele. Entendi. Então, tem paciente que ele não tem mobilidade na mão, mas ele consegue mobilizar uma cadeira de roda mexendo aqui com a boca, então a gente põe o sensor ali para ele mexer com a boca. A gente tem os que mexem com o pé, só que eles ficam ali, a gente gosta de dar essa liberdade deles circularem. Sim. E aí, por conta dos buracos, né, às vezes um tromba a cadeira, cai, pode se machucar, então a gente está precisando também de apoio no recapeamento. Então, se a ajuda ela não vier como financeira, se ela não vier através de um apoio pelo projeto de coletores, mas que ela vier com um recapeamento, com um serviço, tudo é bem-vindo. Uma manutenção de elevador, por tudo exemplo. É bem-vindo. Um recapeamento de solo, que não é caro, engenharia. É isso. Entendi Tudo perfeitamente. Tá vendo? Ou seja, você que está me assistindo aqui, você sabe que o Cardoso vai bater na sua porta. Você sabe o que eu estou falando. Poxa vida, se você for falar... porque o nosso mercado de condomínio, no último ano, se não me engano, movimentou bilhões. Você sabe me dizer, dentro do mercado de condomínio, quantos condomínios existem na Grande São Paulo? Se eu te contar que isso está na minha apresentação e eu não decorei ainda... É sério? É só em São Paulo... Eu vou te falar o número de parceiros que a gente tem e você vai me dizer quantos por cento é disso nos apoiando no projeto. Hoje, a gente tem em torno de 1.697 coletores. Nossa! Coletores. Para a quantidade de condomínios que nós temos em São Paulo, só em São Paulo, hein? Não estou falando em Brasil, só em São Paulo. A nossa meta esse ano, nosso objetivo é chegar a 13 mil coletores. Entendi. Se a gente conseguir um condomínio com 30 torres, colocar um coletor em cada torre, ou que ele coloque um coletor dentro da recepção, mas para você entender assim, a dimensão e o volume que a gente tem no mercado de condomínio de prédios espalhados por toda a Grande São Paulo. Então, a quantidade de pessoas que hoje nos apoiam dentro desse projeto, que é totalmente gratuito, que é simplesmente receber uma barrica lá, um coletor, para que as pessoas coloquem roupa, sapato, e a gente faz a retirada gratuita também. É muito bom. Entendi. Não, você vê que a Simone, ela fala bonitinho, né? Bem, ó, Cardozão é um pouco diferente. Galera, vamos lá. O coletor, ela já mandou para mim as propostas. Ó, você, síndico, não paga nada, tá? É só você achar um local da sua área comum, assinar o contratozinho do coletor e colocou lá, aí pede para sua assistente ou pede para a administradora fazer um comunicado que vai mandar de forma massiva para todos os moradores. Melhor, ela manda o comunicado para você e você só posta,
Tá vendo? Que é papo de preguiçoso, você também assistindo? E aí você inclui nos condomínios, em menos de um mês, ó, se bater a meta aí de 10 prédios por dia, ó, 10 prédios por dia, ó quanta faz por mês. Então ajuda aí, né, gente? Você, Rodrigo, o que mudou quando você começou? O que mudou em você quando você começou a atuar em empresa terceiro setor? Minha motivação. Eu acordo todos os dias e lembro do porquê eu vou trabalhar feliz. Já teve empregos que eu acordava e não tinha essa vontade. Mas quando eu lembro de pessoas que eu sou porta-voz dessas pessoas, é diferente, né? Esse cuidado. Só acrescentando uma informação importante, a gente tem um relatório de transparência. Então, todos os custos que a gente tem das doações, a gente consegue ali desmembrar para as pessoas terem acesso a isso, que é um diferencial nosso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, o condomínio X, ele arrecadou 40 quilos de roupas. A gente emite um relatório, manda uma cartinha de agradecimento. Eu acho que tem que ter esse reconhecimento também, até para repassar para os moradores. Exato. Para continuarem ajudando. E para divulgar o nosso trabalho também, indicações. Entendi. Isso é importante. Minha dúvida. Eu ainda acredito que nós não fomos ensinados na base a ser caridosos. Implantar essa cultura, é verdade. Sabe? Porque, Para você ter uma ideia, isso que você está falando é tão importante. Nós não fomos ensinados. E a gente ainda não ensina na geração de hoje, né? Quando a gente olha para o nosso perfil de doadores, a gente está falando de 94% de doadores numa faixa etária acima de 40 anos. Menos de 6% é abaixo de 40 anos. E dentro desses 94%, a gente pode colocar que 70% é acima de 60 anos. Entendi. Caramba! Então, a gente tem um público que é solidário, que doa, são os mais antigos, os mais velhos, né? Acima de 60 anos, que tem aquele viés de solidariedade. O público da nossa idade, aí, acima de 40, né? E os nossos adolescentes, né? Ainda não tem esse viés. Não tem. E esse, inclusive, é um grande desafio para nós. Porque a gente está falando de um público que nos apoia, que mantém a instituição viva, que já está numa idade avançada. Então, o que vai ser das instituições, do terceiro setor, das ONGs, se a gente não atingir o público jovem? Exato. Né? O público esses que também ficarão velhos, né? Inclusive. Minha dúvida, tá? Hoje estou cheio de dúvida. Ai, gente. Esse mercado condominial só me lasca, viu? Putz. Por que vocês acham que qual que é, assim, vocês estão no dia a dia, vocês estão no front, vocês estão na guerra, né? Por que você acha, assim, uma dúvida mesmo de vocês? Por que a sociedade, você acha que a sociedade, por que a sociedade tem esse olhar ruim, esse olhar, ai caramba, sabe aquele olhar que as pessoas que não têm deficiente olham para quem tem uma deficiência? Por que vocês acham que isso acontece no secreto das pessoas, sabe? Eu acho que o ser humano... Te interrompendo. Aconteceu isso com a minha irmã e eu fiquei puto. Uhum. Eu já olho, encaro, já pergunto, já intimo. Tá bem legal, né? O que você tá olhando? Tem uma coisa que você conhece a gente, quer perguntar uma coisa pra mim? Sabe? Você com a minha irmã já é assim. E vocês estão no dia a dia, você não bate perna, vai pra shopping, vai pra isso. Eu acho que assim, o ser humano por si já tem a gente fala do preconceito, né? Então, assim, o ser humano ele nasce com preconceito, né? E o preconceito ele está enraizado independente da situação, não é sobre o racismo, existe preconceito sobre o racismo, existe preconceito sobre o baixinho, existe preconceito sobre o gordinho, existe preconceito sobre a pessoa com deficiência, né? E o olhar do ser humano, quando ele olha para alguém com uma deficiência, ao primeiro momento gera essa estranheza, né? Para você ter uma noção, eu acho que quando a gente vai estudar um pouquinho dessa questão da deficiência mental, física, nos antepassados, né? Antigamente, quando uma pessoa tinha um filho deficiente, ela achava que era um castigo de Deus, né? Isso era tratado como, demência, estou sendo castigado por Deus por ter um filho assim.
né? E depois, lógico, que a medicina avançando e foi se entendendo que tem diagnósticos precisos para esse tipo de situação, né? Mas quando você olha para uma pessoa deficiente, se você não mudar o seu olhar, né, para acolhimento, para olhar para aquela pessoa e falar, olha, ela precisa de uma inclusão social, ela precisa ser aceita pela sociedade. Acho que a diferença, ela está no olhar, ela está no acolhimento. Você tem empatia, porque você vive dentro da sua casa uma situação assim. Exato. Né? Você tem uma pessoa do seu sangue, então você tem uma empatia. Quem não convive com essas pessoas, dificilmente tem empatia. Então, quando você abraça uma causa social, você passa a conviver com essas pessoas, como o Rodrigo falou. Hoje, eu tenho na minha sala, a gente tem fotinhos deles, né? Toda vez que me baixa um desânimo, alguma coisa, eu olho para a fotinho da Angelita, por exemplo, que está na minha sala, eu falo, é por ela. É como o Rodrigo falou, eu sou a porta-voz dela. Eu tenho que fazer por ela. Aí falando rapidamente, por exemplo, da Angelita, não, né? Fique em paz. O tempo é nosso aqui, mano. Aqui não tem pressa, não. Você acha? Como eu falei, a gente tem alguns pacientes que foram deixados na instituição, né? Porque a família não tinha condições, seja psicológica ou uma condição financeira para cuidar do paciente, do filho. Abandonaram mesmo, tá, gente? Enfim. Abandonaram mesmo. Mas tudo bem, faz parte. Descartaram como se fosse uma latinha de cerveja vazia. Desculpa o termo, tá? Eu posso falar, tá? Não, mas é verdade. A gente tem história de pacientes que chegaram em caixa, né? Então, mas há também os pacientes que chegaram lá porque a pessoa não tinha uma condição física ou uma condição psicológica para cuidar. A gente tem, por exemplo, falando da Angelita, eu posso contar a história dela porque foi uma história que tocou a gente muito recente, né? A Angelita, ela tem 47 anos, ela tem uma irmã gêmea que também reside na casa. Você falando Angelita, tá achando que a moça tinha 18 anos. Não, ela tem 47 anos, então reside lá ela e a irmã dela. A mãe da Angelita deixou elas na instituição com 7 aninhos de idade. Caramba! Né? Ela casou muito cedo, veio para São Paulo com as 2 filhas, com o marido. Chegando aqui, as filhas com deficiência, o marido, né, não aguentou o tranco, né, vamos falar assim, foi embora, deixou nos cuidados dela. Ela se viu sozinha, com 2 filhas, precisando trabalhar. A princípio, ela ia trabalhar e deixavam as 2 na FUNAP, que hoje, na Fundação de Apoio ao Menor, que hoje, né, que antigamente as pessoas deixavam crianças órfãos lá, né, e deixava lá, à noite pegava, e até que alguém falou das Casas André Luiz para ela. Ela foi conhecer as Casas André Luiz e levou as 2 para lá. Ela tinha uma frequência de visita, mas na pandemia ela faleceu. E aí as meninas ficaram sem visitas. E aí tentaram contato, né, com alguém da família, mas a instituição não conseguiu localizar ninguém. E aí uma prima da Angelita, por parte de pai, porque no nosso site a gente posta as fotos do paciente, a Angelita, ela é muito antenada, ela gosta de tirar foto, ela gosta de Facebook, enfim. E aí essa prima viu e falou, poxa, eu acho que são da nossa família. Entrou em contato com a instituição fez a ponte para elas irem visitar o pai e a família, conhecer a família. Chegando lá, a gente tem um vídeo que é muito bonito, depois eu posso mandar para vocês. Chegando lá, elas conheceram a família, conheceram o pai. O pai já estava numa situação terminal de câncer, né, numa cadeira de rodas. Inclusive, 1 semana depois dessa visita, o pai veio a falecer. Então, hoje elas mantêm contato com essa prima, via WhatsApp, enfim. Então, são várias histórias, né? Então, como a da Angelita, tem várias outras histórias lá dentro, né? Então, não tem como a gente que está ali trabalhando com eles e com eles não se envolver com essas histórias de vida e não fazer com que isso gere uma motivação para nós, né? Como o Rodrigo falou, poxa, eu levanto todos os dias, eu abro os olhos, eu pego meu copo de água e eu mesma me sirvo, né? E eu tenho os pacientes que estão lá, acamados, que não conseguem se mexer e que alguém precisa colocar na boca dele. E aí, quando você vive essa situação, você fala, poxa, eu reclamo do quê? Reclamo do quê? Eu não tenho problema. Você tem que agradecer. É isso. Então, a nossa missão, todos os dias, minha, do Rodrigo e de mais 100 pessoas que trabalham comigo, de mais 1.600 funcionários que a instituição tem, é todos os dias trabalhar em função
deles, em função dessa instituição. Você acredita que as pessoas que não têm empatia, depois que começam a visitar, por uma única vez, as casas da Luiz, muda de ótica? Com certeza. Ó, A gente- você que está me assistindo, vai tirar um dia que eu, Cardozão, eu vou lá, hein? Ó, quero só ver. Ó, inclusive, queria deixar um convite aqui. Nós estamos planejando para esse ano um café com síndicos lá na instituição. Obrigado. Ó, já põe Você já é o lista. VIP. Putz, VIP nada, eu vou bagunçar tudo lá, você não vê? É isso. A ideia é a gente levar um número maior de síndicos, porque a gente quer apresentar esse projeto, né? A gente quer mostrar qual é a relevância dos mercadores dentro dessa receita, né? Que vai para a instituição. E tomar um café com vocês, e lá vocês vão ter oportunidade de circular na instituição e conhecer a instituição e conhecer os pacientes. Você conhece a Patrícia Pedrano? Eu acho que a Baroni falou desse nome Tá, esses dias, mas depois né? em off eu Vamos conhecer. vou colocar você em contato com a mulher, a Patrícia Pedrano. Tá, É uma fofa ela. legal. E aí a ideia é essa, a gente quer levar o Jonathan, inclusive, falou, não, Jonathan vamos Simão, da fazer Solvit. É, já foi isso, convocado, hein? Jonathan. Tô divulgando, hein? Me deve uma, É duas isso. inclusive. Jonathan Fofo, parceiraço, ele falou, sim, vamos organizar um café, a gente leva o pessoal aí. Porque como o Rodrigo falou, às vezes o contato por telefone ele é muito escasso. Exato. As pessoas não nos atendem por Não, telefone, WhatsApp então. Não, Eu não mesmo, nos meu atendem. WhatsApp aqui, eu bloqueio. É Nós isso. temos um aplicativo que bloqueia um monte de número desconhecido. É isso. Então a gente põe a malinha embaixo do braço mesmo, a gente bate de porta em porta, a gente vai para os eventos, a gente fica lá nos eventos de síndico, lá ouvindo o pessoal Sim. falar, e assim, a gente vai para fazer conexão. Porque estando ali frente a frente, você consegue apresentar um pouquinho o trabalho da instituição, falar um pouquinho do projeto, você consegue gerar ali uma conexão e uma parceria, né? Por telefone a gente não tem esse sucesso. Mas mesmo assim, como a gente falou, pelo número que a gente tem, né, desse mercado condominial e o número que a gente tem de parceria hoje, é muito pouco. Então, se a gente tiver a oportunidade de trazer esse público para dentro da instituição, conhecer o trabalho que é feito ali, eu tenho certeza que a gente vai fechar, ó, Não, esses sim, 3 gente. mil coletores Ó, menos de porque um ano. eu acho que é interessante, depois se vocês tiverem materiais digitais, Sim, me mandem. Por quê? Vamos falar agora, eu não entendi o conceito de vocês, agora vamos falar de negócios e insights para ajudar vocês aqui, tá? Ó, existem 3 formas que você pode furar a bolha do condomínio, beleza? Eu, Cardoso, eu me comprometo com vocês aqui, tá? E a galera já me conhece. Quando eu estou à disposição de fazer uma coisa acontecer, eu faço acontecer. 3 situações aqui que eu posso ajudar vocês. Eu posso conectar vocês para vários síndicos, ok? sim. Beleza? Eu posso conectar vocês também com administradoras, ok? Ah não, são 4, peraí. Síndicos, administradoras. Eu posso conectar vocês com empresários que conhecem esses síndicos e administradoras. E também tem uma via mais tranquila, condôminos. A gente pode usar, eu uso a força das minhas redes sociais uma vez por semana, quer ver? As minhas métricas de quarta e sexta, uma vez por semana, entre quarta e quinta, vou marcar aqui, tá? Entre quarta e quinta, eu faço conteúdo, stories, falando de vocês. Porque, além da administradora, síndico e empresário do mercado condominial, vocês têm os moradores. Tanto é dos meus condomínios, os moradores que se reúnem para pedir Sim. agasalho. Ah, Cardoso, eu tenho para doar uma cama aqui. Então, vocês entrando em contato, ou chegando até essa galera, ou os moradores, eles fazem o caminho inverso. Eles cobram o síndico. E o síndico serve quem? Os moradores. É isso. Às vezes, o síndico não consegue responder para vocês por várias questões. Pela demanda, nossa demanda é bem complicada, sabe? É muito puxado, nossa rotina. E também tem aquele síndico que não responde porque não quer mesmo, tá? A gente não está tão ocupado que a gente não consegue responder o WhatsApp. Eu te respondo, né? De vez em quando eu te respondo, né? Tá vendo? Tá tão ocupado, né? Esse papo que tá sempre ocupado, não adianta. Então, eu te auxilio a usar a minha rede, porque, galera, não paga nada, né, mano? Vamos aqui, né? É só um negócio para, né? Agora, se eu tivesse dessa carteirada na galera, manda 1000, manda 2 igual leilão. Não, mas só ajudar aqui, os 2 bater meta, me ajuda que eu te ajudo, caramba. Bom, o que ficou marcado na sua vida desse segmento do terceiro setor? Bom, o que ficou marcado para minha vida? Essa é uma pergunta boa, hein?
eu acredito que eu consigo externar mais a minha bondade, ajudar o próximo. Isso é de mim já, mas não era tão aguçado. Eu vou te provocar, tá? Depois você vai te provocar, tá? Dessa pergunta. Da sua bondade, né? Na sua lógica, você acha que o ser humano é bom? Não. Agora vamos pegar mais na linha filosófica, tá? Sim. E por quê? Eu acredito que às vezes a gente é muito egoísta, eu me incluo. Entendi. Por exemplo, eu dou prioridades no que é mais interessante para mim naquele momento. Eu não consigo olhar ao redor. Então eu preciso ter uma visão com mais empatia. Por exemplo, condições. Hoje eu pego metrô, ônibus para ir trabalhar. Quantas pessoas, não só com deficiência, mas idosos, pessoas, mulheres grávidas, e o marmanjo ali, ou a mulher, sentado fingindo que tá dormindo. Exatamente. E a pessoa em pé. Entende? Então, isso já é cultural, né? A gente precisa mudar esse pensamento, esse mindset. E começa nós, em casa. Na hora que eu acordo, eu vou ter duas escolhas. Ou eu vou reclamar porque eu acordei, ou eu vou agradecer. E muitas pessoas fazem ao contrário, só reclamam. Pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que acordar cedo. E olha que eu me incluo nisso, hein? Puta que pariu. Então isso acabou mudando muito a minha vida. Não só a minha vida, dos meus familiares. Todo lugar que eu vou falo do meu trabalho com orgulho. E eu procuro ajudar o máximo que eu posso. Seja uma pessoa que está ali trabalhando, às vezes na rua, vendendo uma bala, alguma coisa. Se eu posso, eu contribuo. Porque hoje em dia também tá difícil na sociedade querer... Eu me incluo, viu? A Cardoso não é santo não, tá? Vou pagar de santinho aqui. Não, eu também me incluo nisso, viu? Eu sou egoísta, eu meto louco, eu ajudo quem eu quero, quem não quer eu não ajudo, mas eu nem... Putz, mó rolê. E você, Simone, na sua visão, o ser humano é bom? Na sua experiência? Porque assim, você falando da casa do André Luiz, parece que você trabalha lá há 50 anos. Não parece? Sim. A pessoa fala assim, 2 anos. A pessoa sabe da cada história, sabe da porcentagem, da métrica, do resultado, disso. Foi quando ela entrou lá, devorou os livros. Eu falei, não, eu vou pegar só isso aqui, ó. Ela sabe o nome de cada agente de relacionamento que a gente tem lá. De todos. Ela conhece o nome. Entendi. E é difícil, né? Um líder hoje... Tem líder que passa direto, não dá nem bom dia pra equipe. Pô, meu... Desde a mulher da faxina até o cargo mais alto. Ou às vezes eu dá bom dia pro cargo mais alto, né? A galera lá, eu falo isso porque minha mãe, meus pais são vivos ainda, mas minha mãe, ela agora é aposentada. Foi auxiliar de limpeza, pai pedreiro, então aqui vem uma história bem longa. E aí, você acha que as pessoas são boas? Na sua ótica, desses 2 anos que você acha que você trabalhou lá, eu acho que dá mais 50 anos, mas tudo bem. Assim, eu acho que o ser humano é bom. Existem muitas pessoas boas, mas eu acho que, como a gente falou, a correria do dia faz você se tornar egoísta em vários momentos, né? Então, às vezes pela correria do dia, você passa por várias pessoas ao longo do seu dia e você não fala um bom dia, né? Você passa pela pessoa que está te pedindo um apoio no sinal e você não ajuda. Você passa pela pessoa comendo alguma coisa e você vê um morador de rua e você... Poxa, será que ele está com mais fome que eu? Então, eu acho que a gente está tão no mundo onde as coisas estão tão aceleradas que a nossa capacidade de olhar para os outros, a gente perdeu, né? Acho que a gente perdeu essa capacidade de olhar, essa capacidade de ouvir, essa capacidade de observar. Então, a gente está tão ligado no que a gente quer, no que a gente precisa, nas coisas para a nossa vida, que a gente deixou de olhar para o outro. Mas isso não é porque eu sou ruim, isso é porque o dia me deixa assim, a correria me deixa assim, às vezes, né, as minhas preocupações falam mais alto, né? Então não é que eu não tenho problema, o Rodrigo não tem problema, você não tem problema, todos temos, mas o meu egoísmo, eu sempre vou achar que o meu é maior que o seu, né? Então eu acho que nós somos boas pessoas, o ser humano é bom, mas ele se tornou frio frente a algumas situações, porque ele perdeu a capacidade de observar, olhar para o outro. Então, quando a gente faz esse exercício de olhar para o outro e ver que tem gente que precisa mais que você, que tem problema maior que o seu, né? Que você para pensar um pouquinho de que você está reclamando, poxa, hoje eu vou comer isso, vou comer ovo de mistura, e aí você para pensar que tem gente que não tem o básico, não tem o ovo, que não tem o arroz, né? Aí você fala, gratidão pelo que eu tenho, né? Agradecer, né? E aí, como o Rodrigo falou, poxa, a gente abre os olhos de manhã, a gente fala, ai meu Deus, tem que trabalhar. Pegar aquele trem lotado, ou aquele chefe chato. Mas
eu tenho capacidade de me locomover, né? Eu tenho braço, eu tenho perna, eu abri os olhos, né? Quantas pessoas não enxergam a luz do dia? Quantas pessoas não têm pernas para andar? Quantas pessoas não têm braço, né? Então, é ter essa capacidade de olhar para si e olhar para o outro. Porque enquanto eu olho só para mim, eu não enxergo as necessidades do mundo. Né? Então, olhar para o que eu cuido hoje, para as pessoas que eu trabalho, eu falo isso muito para o meu time. Eu olho para os pacientes, eu falo, é para eles que eu trabalho. Eu não trabalho para a área do marketing, eu não trabalho para a área de RH, eu trabalho para os pacientes. Então, quando eu coloco isso como propósito para mim, não tem preguiça, não tem limitação, né? Não tem dificuldade, né? Não tem. A gente, né, Rodrigo, a gente bota a pastinha no mês. Tem um evento de sábado, das 8 às 8. Isso, vamos. Mas você trabalha de sábado? Não importa. Mas você vai ganhar um dia? Não importa. Eu tô indo pelo propósito. Eu não quero saber se eu vou ganhar um dia, se eu não vou ganhar um dia. Né? Às vezes o pessoal fala para mim assim, olha, onde você arruma tanta disposição? Você vai não sei o quê, aí você chega, vai para a igreja, não sei... Gente, sim, eu tô viva. E eu tenho, né, graças a Deus, essa possibilidade de me locomover, porque eu vou ficar parado. Então, assim, é gratidão, assim. Eu, sinceramente, eu acho que Deus foi muito perfeito me dando a oportunidade de trabalhar para essa instituição, porque, como você falou, parece que você está aqui há anos, parece. Parece, porque acho que sim, a gente já viveu muita coisa, foi muito intenso, mas eu acho que o amor que eu adquiri por eles, por essa instituição, pelo trabalho que se faz, pelos pacientes, assim, para mim, o que trouxe para mim como ser humano, como vida, assim, é só presente, só presente. Obrigado por hoje, hein? Agora eu peço que vocês coloquem suas considerações finais. Eu ganhei presente, tá? Ele vai mostrar para daqui a pouco, tá? O nosso pedido, né? Primeiro, como o Rodrigo falou, obrigada pela oportunidade. Eu acho que se a gente tiver mais pessoas abrindo espaço, né? Porque só o espaço de estar aqui, contando a historinha da instituição, poder levar o nome da instituição à frente, para a gente já é um grande presente, né? A gente conta com a parceria, a gente conta com a ajuda financeira, então quem quiser nos apoiar, a gente tem os nossos contatos que a gente pode deixar para vocês, deixar ali no link, Sim. Que são os contatos da Central de Atendimento. A gente tem as parcerias. Os contatos, tem aí? Tem. Dá o cartão aí? Dá o cartão aí. Você acha? Você achou que não ia fazer isso, né? Eu vou falar aqui o número, e aí depois o pessoal do meu marketing, né? Vanessa, Rodrigo, da Von Creative. Acertei? Acertei, viu? Você condômino que me segue, você condômino, você conselheiro, agora eu vou envolver todo mundo, hein? Beleza? Você conselheiro, conselheira, subsíndico, subsíndica, síndico. Eu sei que a galera do mercado condominial me acompanha. A administradora, olha o nome, tá? BBZ, Verte, Lloyd, Lelo, Zangari, que mais? Viesco. Eu vou dar carteirada em vocês, tá? Porque vocês têm condições de acionar o seu síndico, porque é de graça sim. Só falar com eles depois, aqui o número, Rodrigo Lima. Os telefones estão certos, né? Pra não falar o telefone errado, tá? Marca aí, tá? 97263-4339. Eu vou repetir para você não esquecer. 97263-4339. Rodrigo Jimenez, né? Isso. Rodrigo Lima Jimenez. Mas Rodrigo Jimenez, né? Nome de artista. E a gente tem aqui os telefones da Central de Atendimento, né? Da Central de Relacionamento com o Doador. Desconecte-se da indiferença. Arleide Silva. É a nossa captadora. Eu falo esse telefone aqui ou eu faço telefone aqui? Falo de baixo, que é a Central de Relacionamento. Isso aqui é para o pessoal retirar. Isso. Quando o morador for doar. Você liga, né, faz uma ficha sobre o que você quer doar e a gente faz o agendamento da retirada. Legal. Então, o pessoal da Casa André Luiz, Mercatudo, para retirar as coisas no seu condomínio. Você condômino, tá? Você síndico, zelador. Não é para mandar resto não, viu? Não é para mandar resto, não é para mandar coisa quebrada. Já sabe, né? Porque se mandar, eu vou ficar sabendo. Olha o telefone.
os dois, 11 2459 7000. Vou repetir de novo para você não esquecer. 11 2459 7000. E tem um WhatsApp também. Anota. 11 95427 3700. Tá vendo? Todo mundo fica me ligando agora. Espera. Agora eu tô com o pessoal da casa da Luísa. Vai esperar. Ó, 11, WhatsApp, tá? 11 95 427 3700. E também tem um site. Como é terceiro setor, tem org, né? mercatudo.org.br. Divulguei. Espero você, viu? Contamos com você. Simone e Rodrigo. Quer fazer as considerações finais? Claro. Já fizemos a divulgação, agora é com vocês, meu. Só esse número que ele passou aqui é o WhatsApp também, tá? Ah, não tenho tempo para ligar. Opa, me chama no WhatsApp que a gente organiza tudo. Mas, novamente, muito obrigado. Precisamos de mais Cardosos. Não! Pô, meu! Uma coisa que... Obrigado. As considerações finais, tá? Tá bom. Minha mãe fala, né? Fazer o bem, sem olhar a quem, né? É isso. Uma Bárbara. Continue, fica à A vontade. frase da Simone, a gentileza, ela gera gentileza. Né? Exato. Então, tudo que a gente faz tem um propósito e tem um retorno. Pode ser que demore, mas se a gente faz sem a intenção, ele é mais rápido, né? É isso. É um exemplo de vida mesmo. Essa mulher aqui transformou minha vida para melhor, me deu uma oportunidade para trabalhar junto com ela. Legal. Hoje, te devo muito, muito obrigado por tudo. Não é porque é minha chefe, não, mas é uma pessoa que, se você ir lá na central de relacionamento, vocês verão. Todos gostam. Né? Eu irei. Pessoal, quem conhece aqui é a Simone? Ó, vou meter pau a hora e agora. Mas é isso. Obrigado. Eu acredito que, como a gente fez 77 anos, a gente tem usado muito esse logo, né? Que o amor transforma, né? E é de grão em grão, né? A galinha Então, assim, você ajuda um pouquinho, o Rodrigo ajuda um pouquinho, a Simone ajuda um pouquinho, e a gente ajuda um montão de gente, Exato. né? Então, assim como as Casas André Luiz, existem várias outras ONGs que também precisam de ajuda, né? A gente está aqui representando as Casas André Luiz, mas é importante que se abra oportunidade para todos, porque o Brasil é cheio de pessoas. A gente está falando de 4,4 milhões de deficientes. Hoje, a nossa instituição consegue ajudar 3 mil. Né? Existem outras instituições que ajudam também com mais um pouco, mas quantas outras pessoas que não têm apoio, não têm ajuda? Então, se infelizmente a gente não tem um governo que olhe por nós, a gente tem uma sociedade que olha. Exato. Né? Então, quem vai transformar a vida, né, são as pessoas da sociedade. São pessoas como você, como eu, que vão fazer essa bolha Exato. crescer e essa conspiração aí de amor ao próximo acontecer. Eu sempre falo pra galera, ninguém bota fé, mas ó, quem faz o mundo girar, quem faz o mundo girar, quem faz a economia girar, são as pessoas. Quem faz o amor girar, o auxílio em massa, são as pessoas, gente. Então, pra gente ter um mundo melhor, basta a gente aqui, ó, em cada um. Né, a galera fala que o andorinha não faz verão, né? O andorinha não faz verão, mas acorda o bando todo. Exatamente. Ó, certo? Muito obrigada pelo apoio, pela ajuda, e tenho certeza que a gente vai fazer grandes coisas. Agora o meu presente, né? Você acha que eu vou... Você acha que eu esqueci do meu presente? Até parece, hein? Pera que vou até separar, porque eu sou desastrado, pra eu derrubar. Aqui pra você. Aquela coisa que eu falo, né? Eu tô muito blogueiro. Porque lá nos meus condomínios, tem morador que gosta do Cardoso e tem morador que não gosta do Cardoso. Ele é muito blogueiro, eu falei, você sou mesmo. Quem é blogueiro ganha presente, ó. Deixa eu ver aqui. Folders nossos também, para deixar um pouquinho aí, os próximos parceiros que você entrevistar. Entendi, deixa eu ver aqui. Mesmo, é folder. Você tem digital? Tem. Me manda digital. Isso aqui eu consigo. Digital eu consigo escalar. Deixa eu ver aqui. Eu ganhei. A gente abre ao vivo, né? Deixa eu ver os folders. Pra que a pressa? Pra que a pressa? Meus síndicos parceiros, já sabe, né? Eu vou dar carteirada em vocês, viu? Ó, logo vai chegar na sua casa de correio. Vai chegar onde vou querer aquela lista de transmissão que eu adoro e vou mandar. Tudo bem? Olha o Cardozão aqui. Vamos que ganhei aqui, deixa eu ver aqui. Eu Este é o nosso calendário, né? Calendário. Todas as fotos são todos os nossos pacientes. Ó. Tá vendo? Esse som aqui é famoso, tá, gente? Obrigado, viu? Por nada. A gente tem um setor de reabilitação, né? Então eles fazem Isso aqui artesanato, fazem Isso aqui é o folder que eu vou dar para os outros síndicos. Deixa aqui. Ó, Isso aí. deixa eu folhear com esse. Divulgação.
Esse aqui é o calendário, eu vou guardar. Esse é um carinho dos nossos pacientes para você, né? A gente tem um setor de reabilitação que trata para trabalhar a capacidade cognitiva deles. Entendi. Eles fazem caderninho, eles fazem bonequinha, eles fazem Arte-terapia. arte-terapia, eles Isso. fazem trabalho com tampinhas de garrafa, então a gente também recolhe aí Tampinhas. tampinhas de garrafa, tudo que a gente pode contribuir. Obrigado. Então é um carinho dos nossos pacientes para Caneta. você. Caneta. Olha, André Luiz concorda. Boa. Obrigado pelo presente, tá? É um carinho. Coração. Simone, Rodrigo, obrigado pela aula de hoje, tá? Terceiro setor, viu, gente? A gente tem muito que aprender, viu? Só hoje aprendi pra caramba, só hoje, tá? Os tapas na cara, assim, que a gente recebe na sociedade, sabe? Obrigado. Obrigada a você. Eu que agradeço. Ai, estarei aguardando. Eu vou deixar aqui o meu compromisso, né? Porque vai estar registrado, inclusive, não tem como eu fugir. Eu vou auxiliar vocês nessa campanha. Diga, falar com os meus colegas que estão me seguindo também, que, gente, me ajuda aí, né? Pra gente aumentar esse trabalho que vocês fazem. Aqueles comuns, que a gente coloca nas áreas comuns. Os coletores. Os coletores, a gente vai ajudando isso aí. E aí, todo evento que tiver de mercado condominial, aquela coisa toda, eu sempre vou falar com o Rodrigo. Rodrigo, vai ter tal evento assim, vai estar. E aí, nesses eventos, a gente se encontra. E eu falo, aborda aquela pessoa, aborda não, eu vou levar até você, Rodrigo, fala com ele aqui, certo? Então você que assiste a gente, obrigado pela sua audiência de hoje, tá? Vou agradecer também a RCR, que eu vou colocar vocês, conversar com o Rafael, falar com o Renê, da Medellín, colocar vocês também, a Patrícia Medrano, ok, do Docondo Prime, também sobre essa questão, que ela também ela é bem forte nessa questão aqui, de terceiro setor. E a Sindicância S, o Cartozão que está fazendo a minha parte, né? Eu faço a minha parte, eles fazem a dele, vocês fazem a sua e todo mundo se ajuda. Até o próximo episódio, viu? Cartozão aqui.